Bem-vindos à nossa aula. Vou continuar no debate sobre a hidrografia, brasileira, esse enorme potencial que o nosso país tem. E na aula anterior eu trabalhei bastante as características gerais, no que diz respeito à região de Foz, se é em estuário ou em delta ou mista, a questão da alimentação dos rios, se é por chuvas ou derretimento de geleiras, certo? E o aproveitamento econômico. Esses aspectos foi o que eu enfatizei na aula anterior. Também destaquei a bacia amazônica, apresentei as características da bacia do Rio Amazonas. Hoje eu vou apresentar mais bacias que têm grande importância para o Brasil. Aqui nesse mapa, você tem aí então um panorama geral de todas as bacias hidrográficas do Brasil. Devo enfatizar que vou focar nas principais, certo? Como já foi enfatizado na aula anterior, a bacia amazônica, tá aí a imagem, uma imagem mostra, é uma bacia que compreende uma área significativa do território nacional. O rio principal, que é o rio Amazonas, esse aqui, é um rio de planície. Então, por ser de planície, ele apresenta as suas características físicas. É um rio que não tem quedas d'água, apresenta muitos meandros, ou seja, curvas ao longo de seu percurso, o que permite a prática da navegação. Na parte que compreende aos seus afluentes, essa parte aqui, tanto da margem direita ou da margem esquerda do rio Amazonas, tem uma predominância de rios de planaltos. Então, aí o potencial de geração de energia dessa bacia. Como eu falei na aula anterior, esse potencial encontra-se determinados pontos que impedem de seu aproveitamento, porque justamente a bacia amazônica ela está localizada na maior floresta tropical do planeta. Muitas dessas terras são terras indígenas, então existe toda uma celeuma de problemática social e ambiental, como também antropológica. Aqui na aula passada também eu apresentei esse mapa justamente para mostrar a vocês a relação entre relevo e hidrografia. Observe que no número 23 você vai encontrar então aqui a planície amazônica, que é justamente por onde percorre o rio Amazonas. E justamente alguns planaltos aqui que vai permitir então a formação de quedas d'água, certo? Dos rios por onde ele percorre. Bom, outro ponto a ser enfatizado na bacia amazônica é justamente o potencial de recursos hídricos na região norte. A região norte apresenta um enorme aquífero, conhecido como aquífero alter do chão. Essa área aqui, olha pessoal, que compreende a área do aquífero, é justamente a parte que pode ser aproveitada para a extração de água, de poços subterrâneos. Então, além do potencial de águas superficiais que tem nos rios, existe um grande potencial de águas subterrâneas. Bom, a próxima bacia é a bacia do Tocantins-Araguaia, uma bacia completamente localizada no território nacional. Eu devo destacar, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas, tem partes dela que não é exclusivamente no Brasil. Tem rios
que nascem, né, em territórios, né, em territórios e países andinos, né, Peru, Bolívia. E aqui a bacia Tocantins-Araguaia, como o próprio nome diz, né, formado pelos rios Tocantins, né, e pelo rio Araguaia. Então, características da bacia: possui cerca de 1.900 quilômetros de extensão, apresenta aí uma grande importância para o escoamento de grãos, né, de soja. Por quê? Porque justamente essa área está localizada, né, na parte central aqui do Brasil, né, estados como Mato Grosso, Goiás, né, Tocantins, que tem um potencial agrícola muito grande, que aproveitam esse potencial para o transporte de sua produção. Em alguns trechos, né, ela também é aproveitada para a geração de energia, né, o abastecimento justamente de uma das áreas de exploração mineral, né, o potencial hidroelétrico para o projeto, né, Carajás, né, projeto Carajás. E nessa área, né, foi construída a hidrelétrica de Tucuruí. Então veja só aqui, vou voltar o slide para vocês verem, né? Aqui, ó, a hidrelétrica Tucuruí, né, que gera energia, né, para abastecimento do projeto Carajás, que é uma das áreas de maior exploração mineral do Brasil, localizado no estado do Pará. Bom, ao mesmo tempo, né, a bacia Tocantins-Araguaia enfrenta problemas ambientais, principalmente com o problema do assorreamento, né, que é a invasão, né, de terras, né, da terra que existe na margem dos rios, devido à retirada das matas ciliares, o que permite então que os rios venham ficar cada vez mais rasos e assim, né, consequentemente, provocar problemas, né, como problemas ambientais ligados a todo o ecossistema que circula aquela região, né? Aqui um ponto que deve ser destacado, né, a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal, que está localizada no rio Araguaia, também pode ser destacado nessa bacia. Tá aí então a foto da hidrelétrica de Tucuruí. Bem, a bacia Tocantins-Araguaia, né, a área dela, né, compreende cerca de 814 mil quilômetros quadrados, né? Então, é algo muito significativo, né? Compartilha sua foz com a do rio Amazonas, né, não sendo mais o seu afluente, né? Não é o rio Araguaia, não é afluente do Amazonas, né? No rio Tocantins, então, está localizada então, a segunda maior hidrelétrica do Brasil, como eu disse a vocês. Bem, e aí nós estamos chegando na bacia do São Francisco, que eu já trabalhei em alguns pontos, até no aspecto de, quando eu estava falando sobre climas, né? E destaquei também a importância do rio Amazonas. Entrei nessa seara. Bem, a bacia do São Francisco, perdão, falei do São Francisco, né? A bacia do São Francisco, ela nasce na Serra da Canastra, né, em Minas Gerais, né, e segue, né, rumo à região Nordeste. É o rio mais importante do Nordeste, percorre uma área semiárida, né, e contribui nos mais diferentes aspectos. O Rio São Francisco, ele é, na realidade, um patrimônio não só econômico, mas histórico, né? Ele é conhecido também como o Rio dos Currais. Por quê?
porque ao longo do curso dele foi criado várias fazendas, né, que abastecia a região Nordeste ali com a produção da pecuária. Também foi conhecido também como o Rio da Integração Nacional. Por quê? Porque era utilizado como uma importante via, né, de escoamento de produtos, certo? Então o Rio São Francisco, ele é eu poderia dizer, uma extensão, né, de vida na região Nordeste, né? Eu devo destacar, né, a sua importância no abastecimento de uma das áreas mais problemáticas que o Brasil tem, né? Então, permite a possibilidade, né, de integração, né, de duas regiões muito populosas no país. A região Sudeste com a região Nordeste. O potencial econômico do Rio São Francisco, ele é imensurável. Vou destacar aqui a prática da fruticultura irrigada, que é assim um dos grandes potenciais do Nordeste. Durante muito tempo, falava-se no combate à seca. Hoje, no Nordeste, nós temos então políticas de convívio com a seca e justamente de aproveitar essa característica natural da nossa região. Uma das atividades econômicas que pode ser aproveitada é a fruticultura irrigada. A fruticultura irrigada, por quê? Porque as áreas mais propícias para a produção de frutas, né, com a prática da irrigação, é justamente em áreas em que não tem muitas chuvas, porque aí existe um planejamento, né, exato da quantidade de água que deve chegar até a fruta, a quantidade de fertilizante, tudo isso milimetricamente planejado. Então, se essa região chovesse constantemente, né, esse planejamento não seria possível. Consequentemente, a fruticultura irrigada não teria o potencial que o Nordeste tem hoje, né? Além do mais, é um importante produtor de energia. Ao longo do seu curso aqui, vou destacar aqui 3 grandes hidrelétricas, Sobradinho, Três Marias e Paulo Afonso, certo? E todo esse aspecto de potencial. Já destaquei para vocês que o São Francisco, ele está sempre no centro do debate nacional no que diz respeito ao aproveitamento econômico, né? Aqui uma imagem de Paulo Afonso, certo? E uma imagem da área, né, por onde percorre o Rio São Francisco. Qual é o debate que existe? Inclusive eu já passei para vocês. É o debate da transposição do São Francisco, né? Transposição do São Francisco, o que faz? Justamente levar essa água, né, que antes deságua no Oceano Atlântico, né, entre Alagoas e Sergipe. E o objetivo da transposição é justamente levar essa água por outros estados, né, que sofrem com a seca. Então é uma questão de abastecimento, certo? Questão de abastecimento. O Rio São Francisco então, tem belíssimas imagens, canyons, né, que é aproveitado também no turismo, né, gera muita receita nesse aspecto, né, conhecido também como o Velho Chico, né. Então a grande importância é justamente a transposição. Devo destacar que a transposição tem sido ultimamente, de forma muito triste, né, palco de escândalos, de desvio de recursos, né? Mas esse projeto é um projeto muito amplo e sua abrangência ela é imensurável, não dá para calcular o potencial que essa transposição pode trazer em desenvolvimento econômico e social para a região Nordeste. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.